Agora vamos dar continuidade a esse assunto que é a física para mais de uma partícula, né? A gente estava trabalhando com um sistema de partículas e eventualmente a gente viu então corpos rígidos e agora vamos aprofundar um pouco o conhecimento aqui. E uma das grandezas importantes, extremamente importantes da física, talvez tão relevante quanto a energia, que é o momento linear. Ok? O momento linear ele pode ser também compreendido como uma quantidade de movimento. Ok? É uma definição da física que é dado por massa vezes velocidade. Então, como é um termo escalar vezes um vetor, é uma grandeza vetorial. E tal qual a gente pode observar, né, se a gente derivar este termo, considerando a massa constante, o que a gente vai ter é a segunda lei de Newton, como a gente conheceu, né? Como a gente conheceu lá no assunto da primeira prova, segunda prova. Ok? Força igual a massa vezes a aceleração, porque a derivada da velocidade é a aceleração, derivada no tempo, né? Ocorre que a versão, vamos dizer assim, mais profunda, a versão mais oficial, digamos assim, da segunda lei de Newton, não é aquela em que a gente tem massa vezes aceleração. Aquela serve para a maioria dos casos. Mas pode ocorrer o seguinte: pode ocorrer da gente ter uma variação de massa também. Ou simplesmente uma variação de momento no tempo. Assim, sem citar se foi algo diretamente associado com a massa ou com a velocidade. É só uma informação que nos chega. Por exemplo, no enunciado de uma questão, sabendo que a variação no momento, no tempo, a cada instante, tanto. Isso é força. Ok? Então, neste conteúdo em específico, nós vamos compreender a força como a variação do momento linear no tempo. Okay? Até para alguns assuntos mais avançados na física, nós temos a massa em si variando. Então, a gente tem até que utilizar a regra da cadeia do cálculo 1 para compreender melhor esse termo. Okay? Então, claro, o momento linear, se estamos falando de um sistema fechado, vai ser um momento de cada uma das partículas que agem sobre aquele sistema. Aqui a gente conseguiu reduzir a equação de várias partículas para a equação de um centro de massa, de tal forma que a gente consegue encontrar uma expressão para a variação do momento linear desse sistema de partículas, dado dessa forma aqui, ok? Então, é massa vezes a aceleração do centro de massa, é igual ao somatório de todas as forças externas, lembrando, né? Para um sistema fechado, só importa as forças externas que agem sobre ele, por sua aceleração, é igual à variação do momento linear. Okay? E tal qual a energia, o momento linear se conserva também. O momento linear ele é sempre constante. O momento inicial é sempre igual ao momento final. A mesma consideração que a gente tem na energia. Okay? Mas, primeiro, pelo fato de ser uma grandeza vetorial. E segundo, pelo fato de ter formas distintas de se compreender o momento, essa conservação ela acaba sendo um pouco mais complicada que a energia para a gente conseguir fazer os cálculos, tá? Então, por exemplo, né, lá na energia a gente não podia ter forças dissipativas caso a gente quisesse que ocorresse a conservação. Aqui a gente até pode ter, mas essas forças têm que ser internas, né? A gente viu a consequência disso, né? Nesse somatório de forças que para um sistema de partículas só importa as forças externas. Né? Então, isso já mostra, já dá uma ideia da complexidade de se entender a conservação do momento linear. Okay? Então, vamos ler aqui. Esse problema, em especial, que eu vou mostrar para vocês agora, ele caiu no Enem, num dos Enems recentes aí, infelizmente eu não sei qual, e causou uma série de discussões mesmo entre físicos. Os físicos em geral discordavam da resposta. Né? Então vamos ver qual foi a resposta aqui no contexto de física geral 1. Um físico tenta impulsionar um barco à vela ligando o ventilador a pilha direcionado à vela do barco. Então, assinale a alternativa correta. O que
eu estou entendendo desse problema, né? Que o ventilador está dentro do barco e ele está empurrando o vento em direção à vela. Ok. Qual que é a conclusão que o problema tem, né? Ele diz o seguinte: o sistema não funcionará, pois todas as forças são internas e, portanto, a aceleração do centro de massa é igual a zero. Essa é a consideração por momento linear. Mas, tal qual nesse Enem, houve toda uma discussão, se dizendo que não, que poderia ocorrer um movimento devido a inúmeros outros fatores. A grande questão é, se a gente considerar que toda essa força causada pelo ventilador ocorre, é a única força que faria o barco se mover, como é uma força interna, tal qual a gente já conversou no contexto de momento linear, então não vai se mover. Okay. Em especial aqui, né, eu quero citar a importância do momento linear para a história da física. Hoje a gente leva como algo comum e até algo que já está aí há muito tempo, né? A física nuclear. Mas a física nuclear ela poderia não existir se as pessoas ignorassem a importância da conservação do momento linear naquele fenômeno. E é algo natural a gente ignorar alguns elementos quando estuda um problema de física por questão de simplificação. O problema é que, tal qual a energia, a conservação do momento linear sempre foi extremamente importante para a física, para qualquer teoria. Vocês vão ver em Física 2 a importância, mesmo para a compreensão de temperatura, e entre outras coisas, né? Então, eles buscavam conservação do momento linear. Ocorria colisões e transformações de partículas no contexto de física nuclear, né? Ou seja, objetos muito pequenos. Eles observavam o momento das partículas resultado desse processo nuclear e o momento não se conservava. Então eles fizeram a seguinte suposição: se o momento não está se conservando, significa que tem alguma partícula que nós não estamos vendo ocorrendo nesse processo. Só que como a gente não está vendo, a gente não tem ideia de qual partícula seja, mas ela tem que existir, porque o momento tem que conservar. E daí, eventualmente, com a melhora dos processos experimentais, né, eles perceberam que realmente tinha uma partícula ali, que até então a teoria não tinha previsto, mas devido à conservação simples do momento linear, física geral 1 aqui, vocês acabaram de sair do ensino médio. Então, por causa dessa física de ensino médio, eles conseguiram propor a existência e provaram depois com experimentos e visualizações de experimentos a existência do neutrino. Neutrino é uma das partículas da física nuclear mais importantes, né? Ok. Agora vamos ler aqui juntos um exemplinho. Aqui, princípio, velocidade centro de massa constante. Dois patinadores no gelo, sem atrito com o chão, encontram-se inicialmente a uma distância de 12 metros. Vamos considerar este aqui na origem e este outro aqui a 12 metros. Eles puxam a extremidade de uma corda até se encontrarem. Estão de patins, então não tem atrito, né? Como seria se tivesse de tênis, por exemplo. Esse processo ocorre mais simplificado. Né? Em que ponto eles se encontram? O resultado depende das forças exercidas por eles? Ok. Vamos analisar novamente, dentro do contexto de física geral 1, momento linear. Estamos num sistema com, grosso modo, duas partículas. E a gente percebe que não tem nenhuma força externa a esse sistema. Ok? A força vem apenas dos elementos do sistema. Então, são forças internas. A consequência disso, o centro de massa tem velocidade constante. Porque se tivesse qualquer força externa, então o resultado do somatório das forças externas não seria zero, como é o caso aqui. Ok? Então, velocidade constante, porque a aceleração do sistema é zero. Velocidade, claro, do centro de massa, né? Agora a gente usa aquela expressão que já obtemos e conversamos bastante da posição do centro de massa e encontramos então a posição do centro de massa, que fica em 5,1. Levando em conta as massas aqui dos patinadores que eu não havia conversado. Os patinadores se encontrarão a 5,1
metros da posição inicial do patinador da esquerda. Não importam as forças exercidas por eles. Veja só. Para esse sistema, claro, perfeito, meu pessoal, vamos levar em conta isso, considerando que só há forças externas, então posso exercer a força que for, não vai importar. Essa questão da força interna é assim, algo que as pessoas elas deixam de lado, realmente deixam de lado, sim, na formação de Física Geral 1, mas acaba fazendo muita falta em problemas mais complexos, né? Porque vocês, como engenheiros em especial, pode trabalhar com sistemas complexos de máquinas e coisas do gênero, onde considerar a máquina como uma partícula não vai ser suficiente. Então, esses efeitos de corpos rígidos e sistemas de partículas é extremamente importante no contexto de engenharia. Ok? Então, continuando. Momento de um sistema de partículas no RCM. Okay? Se velocidade do centro de massa é constante, a gente vai ter um referencial amarrado no centro de massa, é o que a gente vinha conversando até agora. Então, por vezes, é interessante considerar o centro de massa como um referencial desse sistema. Não como aqui, né, que a gente considerou em cima de uma das partículas, mas sim o centro de massa. Sempre deixar ele no referencial do sistema, como zero no nosso sistema. Ok? Então, novamente, né? Vamos olhar expressões que a gente já conhece. Essas aqui, esses somatórios. E, uma vez que a gente está nessa situação de a velocidade do centro de massa sendo zero, ao passo que eu considero que o meu centro de massa é sempre a referência do meu problema, ele é o zero, sempre. Isso só pode ocorrer quando a gente não tem forças externas, tá? A gente considera então o centro de massa, se ele está com velocidade... ele pode estar, assim, a gente pode visualmente estar olhando um sistema como esse e ver o centro de massa dele se movendo. Okay? Só que, se não há forças externas, então ele vai estar se movendo a uma velocidade constante. É esse o caso aqui, tá bom? Esse é o caso. Então, a consequência disso é que, para esse tipo de consideração, uma consideração bem vantajosa, porque facilita bastante cálculos, a gente vai ter momento igual a zero. Que facilita, né? Lembrem-se, as contas lá quando eu vi a conservação de energia eram muito mais simples do que no caso onde não tinha, né? Onde tinha dissipação, a gente tinha que fazer contas a mais e se preocupar com vários detalhes, que não vai ser o caso. Então, concluindo, nesse tipo de referencial, no RCM, o momento total de um sistema de partículas é nulo, quer o sistema seja isolado ou não. Okay? Vantagens. O referencial de menor energia cinética. De fato, para um sistema de duas partículas, então a gente vai ter uma partícula que a gente pode considerar que a velocidade dela é a velocidade dela mais o centro de massa, e o mesmo para uma outra partícula. E só lembrando, né, que essas velocidades aqui são velocidades em relação ao centro de massa. Então é aquele, em outras palavras, né, a velocidade aqui ela vai ser a mesma que a gente aprendeu a lidar lá no primeiro assunto de cinemática, que era na questão de referenciais. Né? Qual que era a minha velocidade em relação ao referencial que já está se movendo. Né? Então, aqui como referencial ao centro de massa, os cálculos podem ficar um pouco mais simples. Ok, então a energia cinética aqui do meu sistema como um todo, a gente lida aqui e percebe que a expressão vai ser simplesmente então, a velocidade do centro de massa mais a velocidade em relação ao centro de massa. Claro que a velocidade do centro de massa eu vou somar as massas. E, em relação ao centro de massa, vai ser a velocidade de cada um dos objetos que estão se movendo com uma velocidade Vn em relação ao centro de massa. Então, no contexto de momento linear, as expressões de energia elas vão ser uma espécie de apoio para encontrar variáveis que estão faltando para resolver os problemas do momento linear em si. Isso é bem usual nos problemas do Hartley, por exemplo. Então, eu recomendo que primeiro vocês compreendam mais profundamente a importância do momento linear para depois ver as suas consequências na energia, né, como mostrado no slide anterior.
E, para entender melhor, isso a gente vai fazer alguns exemplos na próxima aula.